Este episódio é um oferecimento Passports, Livraria Devir e Revista Ludo Brasil. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer Kingsport Festival, baseado nos contos de Lovecraft. Bom, nesse jogo nós não somos investigadores, nós não somos bonzinhos, nós somos os cultistas e precisamos ampliar o nosso culto, aumentar o nosso número de seguidores e fazemos isso rezando para as entidades cutulianas, conseguindo recursos e então assombrando mansões, tentando abrir portais. No final do jogo, quem tiver mais cultistas, quem tiver mais pontos de cultismo, será o vencedor. Vamos dar uma olhada como que funciona Kingsport Festival e já eu volto para as minhas considerações finais. Então galera, esse é o Kingsport Festival do Andrea Cervetio e Gianluca Santopietro. O Andrea é o mesmo design de Kingsburg, tá? E o Giancarlo é o mesmo artista de Letters from Whitechapel. Então você consegue ver a semelhança aqui no tabuleiro, tá? As ruas, tá? Até você chegar nas mansões, aquele ar mais sombrio, mais grotesco, tá? Que o Gianluca faz muito bem. Bom, em Kingsport Festival, nós somos cultistas. Pela primeira vez, nós não somos os mocinhos, nós somos os bandidos, tá? Então, nesse jogo, cada um de nós, ele dá de 3 a 5 jogadores, cada um de nós vai receber uma cor, tá? Com dados e marcadores específicos da sua cor. O jogo acontece em vários rounds, e no início de cada round, cada jogador vai começar com seus marcadores aqui. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui, na linha do tracking de Eldritch Point, tá? Que são pontos de cultismo. No final de 12 rounds, quem tiver maior número aqui de pontos é o vencedor, tá? Em 12 rounds. Você coloca o marcador também aqui, cada um coloca o seu marcador aqui no início da tracking de pontos de magia. Você vai adquirindo magia durante o jogo para poder lançar os feitiços que estão lá em cima. Vamos falar com eles daqui a pouquinho, tá? E você tem um outro track aqui de sanidade. Todos os cultistas começam com 10 pontos de sanidade, tá? E vão poder ganhar ou perder pontos de sanidade enfrentando alguns terríveis investigadores ou lançando alguns feitiços ou alguns monstros, tá? Não enfrentando, mas dando a sua sanidade como prêmio para algumas entidades. O jogo vem aqui são 20 entidades, tá? Todas elas aqui saindo da literatura de Lovecraft. Cada uma delas, tá, vai poder te dar um favor. Se você rezar direitinho para ela, tá, ela vai te beneficiar com algum ponto de magia ou algum ponto de destruição. Olha o nosso amigo Cthulhu ali, olha. Vendo? Cthulhu é o seguinte, se você rezar para ele, você vai perder 3 pontos de sanidade aqui em cima, mas em troca ele vai te dar 2 pontos de vitória e mais 4 ali de evil, tá? São pontos de maldade, que você vai precisar desses pontos depois para conseguir conquistar algumas mansões mal assombradas e abrir alguns portais para então acordar a sua entidade, tá? Bem, vamos ver como que o jogo funciona. No início de cada round, todos os jogadores vão lá e jogam os seus dados simultaneamente, ok? O amarelo vai jogar aqui, o roxo vai jogar aqui também e o verde vai jogar aqui também, ok? E aí se decide a ordem do turno. Normalmente quem tirou o menor soma de dados será o primeiro. No caso aqui, 6, 7, 8, com certeza o amarelo será o primeiro a jogar, porque tem o menor dado aqui, ok? O segundo aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 14. O segundo seria o roxo, mas digamos que eles tivessem tirado o mesmo número, ok? De quem tivesse tirado aqui, 14 e 14, ok? Eles teriam empatado. Então você verifica os dados mais altos.
Por exemplo, o roxo tem um 6, o verde tem um 6, estão, continuam empatados. O roxo tem um 6, o verde tem um 5. Ok, o roxo está mais poderoso do que o verde então será o segundo colocado e o último será o roxo. Ok? O amarelo, por ser o primeiro colocado, ter tirado o dado mais baixo, ele ganha automaticamente 2 pontos de sanidade, o segundo colocado ganha 1 e dali para frente ninguém ganha mais nada. Então, logo no início do turno, você já decide quem vai ter mais poderes, né? Já que eu tenho menos dados, pelo menos eu vou poder lançar mais feitiços ou enfrentar monstros mais insanos. O amarelo ganhou 2 e o verde, que é o segundo colocado, ganhou apenas 1 ponto de sanidade, que se forem gastos, você terá que retroceder aqui nessa trilha, ok? Para gastá-los. Bem, recolhemos então, cada jogador recolhe o seu dado, ok? E naquele turno da horda, naquele turno lá que foi sorteado, se reza para um desses deuses. Cada deus desse aqui tem um ponto, um custo, tá vendo? Esse aqui custa 1, aquele custa 2, 3, 4 e por aí vai até 19, 18, 19 aqui, ok? E um número X, que é um coringa aqui, que você pode colocar os dados, qualquer cultista pode botar um dado por turno ali, ok? No X, que ele aceita qualquer outro número. Por que você faria isso? Vamos lá, vamos dizer que o amarelo, seja ele é o primeiro, tá? Ele coloque aqui, ele vai somar 3 e 2, 2 dados, 5 e vai colocar lá naquele monstro lá de cima. Ok? Ele botou lá em cima, naquele cultista que custa 5, ele botou 5. O próximo vai ser o verde vai colocar, vamos ver aqui, um número 6, e tem um dado só, vou botar aqui no número 6. E agora é o roxo tem um problema sério, porque ele tem 2 números 6 aqui, e o número 2, o número 6 já está fechado lá em cima, ele não pode mais ir, não pode mais rezar para aquela entidade lá, tá? Ou ele reza para o número 8 e depois para o número 2, já que ele tem aqui, ó, né, 14 pontos, ou ele vai direto para o 14, vai direto para o 12. Vamos fazer o seguinte, vamos levá-lo direto aqui para o número 12, gastar 2 dados do número 6, colocar ele aqui direto no número 12, lá em cima, ok? E aí, voltamos o turno para o primeiro, que é o amarelo. O amarelo ainda tem um dado. O amarelo então tem o dado número 3. Ele vai botar aqui no número 3. Ok? Depois vem o verde. O verde tem um problema agora muito sério. Por quê? Ele não pode botar mais no número 5, nem no número 3, porque os dois estão fechados lá em cima. Tanto o número 5 quanto o número 3 já foram fechados. Então, ou ele vai direto para o número 8, lá em cima, ou ele pega os seus dados e aloca todos eles aqui e ganha esses recursos aqui. Mas nesse jogo, esse deus aqui só recupera a sanidade, a gente não precisa recuperar no início, então vamos direto lá para cima e colocar os 2 dados lá no número 8, que aquele amarelinho lá fechou para mim aquela casinha do número 5 e do número 3. E aí vem o roxo só sobrou um dado também, o número 2, que ele aloca aqui nessa entidade, tá? Depois que todo mundo já rezou para os seus deuses específicos, tá? Através, sempre de olho nos recursos que aquela criatura vai te dar, ok? Vem então a fase de concessão de favores, tá? Onde os deuses vão conceder favores para quem rezou melhor para ele, tá? Então, na ordem dos deuses aqui, a gente começa a resolver. Por exemplo, o roxo primeiro recolhe aquele dado dele lá, do número 2. Esse aqui é baratinho, não custa nada, e ele ganha um recurso aqui de morte, um cubinho preto, ok? Ele leva para si o cubinho preto. O próximo da linha lá é o amarelo, também está baratinho, não custa nada. Ele pode escolher entre um roxo ou um preto, ele vai escolher um roxinho, ok? Recolhe seu dado também. E assim vão se fazendo todos aqueles deuses lá. Aqui lá, por exemplo, ele gasta um ponto de sanidade. Então ele vem aqui para a linha de sanidade, que é lá o amarelo. O amarelo então perdeu um ponto de sanidade por ter rezado para aquela entidade lá em cima. Mas aquela entidade vai garantir para ele recolhe os dados, tá? Que a entidade vai garantir para ele aqui, vou mostrar para vocês, vai garantir para ele aqui um ponto de cultista, tá? Um feitiço e um ponto de magia. Vamos ver o que é um feitiço e um ponto de magia. Primeiro, a gente vem aqui na linha de cultista, ele é amarelo, ele vai subir aqui tá vendo? Já está na dianteira. Ele ganha um ponto de magia, que é aqui nessa trilha, ok? E ele poderá comprar, então,
um feitiço daqueles 3 lá, tá? Se ele tivesse a oportunidade de comprar 2 ou 3 feitiços, ele poderia escolher, tá? Comprar repetido, tanto faz. E aqueles feitiços são referentes às habilidades também de cada um desses recursos, tá? Que é morte, destruição e maldade. Então, eu posso, digamos, querer comprar um feitiço de morte, que vai me ajudar, talvez, a matar um dos investigadores quando ele me atacar. Ou um feitiço de destruição, que vai me ajudar a conquistar uma nova casa, mesmo que ela esteja ocupada. Ou um feitiço de maldade, pura maldade, que normalmente serve para tudo. Tá? Então esses feitiços poderão ser jogados e todos eles custam, olha lá, Evil Spell. Gaste um ponto de magia para lançar esse feitiço. No caso aqui, eu posso manipular os dados para decidir o turno da ordem. Lá. Se eu posso transformar todos os meus 1s em 6. Interessante, né? Eu mudo o turno da ordem, fico uma rolagem maior. Mas para isso eu gastei aqui um ponto de magia. Se eu quisesse, depois no turno seguinte, gastar isso aqui, tá? Eu agora o roxinho não poderia usar. Mas o amarelo já poderia usar, tá vendo? Eu gastaria aqui um ponto de magia e poderia lançar este feitiço e alterar, então, assim, alguma vantagem durante o jogo, ok? Então, todos os jogadores vão recolhendo os seus dados e ganhando os seus recursos. E aí vamos para a próxima fase, que é a fase de expansão. Bom, vocês estão vendo aqui no tabuleiro que todas essas casas aqui, elas são interligadas por caminhos, tá vendo? Todo mundo começa nessa mansão central aqui. E aí vai poder expandir a sua influência para as casas adjacentes, sempre seguindo as linhas, ok? Nunca poderia vir para cá sem antes ter vindo de lá, ok? E você vai expandindo, então, a sua influência, o seu domínio, o seu culto vai começando a ficar cada vez maior, com mais seguidores. Bom, no início do jogo não tem jeito, todo mundo tem que começar a expandir ali, no centro mesmo, ok? Então o amarelinho vai expandir para lá, tá? E aí, o outro conceito interessante do jogo é o seguinte, cada uma dessas mansões te dá um benefício, tá? E esse benefício, em vez de estar impresso aqui no tabuleiro, ele está nessa tile que você pode trazer para você. Você não precisa ficar debruçando sobre a mesa para ficar lendo o que está escrito lá. Então você leva para pertinho, se estiver usando óculos, e você vai conseguir ler. Aí, no caso dessa primeira casa, a casa mais simples, baratinha, ela nos dá, ganhamos um domínio qualquer, a nossa escolha. Okay? Então o amarelo foi para lá, digamos que ele recolheu ali mais um de morte. Okay? Todos eles fizeram a mesma coisa, o roxo e o verde fizeram a mesma coisa e também ganharam recursos, ok? Esse foi o primeiro turno. E aí, no segundo turno, eles vão ter que gastar outros recursos. Se eles quiserem expandir para cá, por exemplo, eles vão ter que gastar uma morte, tá vendo? E aí vão botar um novo token aqui, ampliando assim a sua influência, tá? E vão ganhar um novo benefício, tá? Ah lá, Emporium, Ride. O que é o Ride? Tá? E você pode ganhar um de força, tá? Se você gastar um de magia. Para que eu precisaria de força? Bem, deixa eu explicar para vocês. No início do jogo, tá? Sorteia-se aqui, olha. O jogo vem com várias cartas de cenário, ok? Você sorteia um cenário desses aqui, qualquer, tá? E o cenário vai te dizer aqui, olha. No caso aqui é The Shadow over Innsmouth. 3 de dezembro de 1931. O cenário te dá algum benefício, tá? Alguma coisa diferente que aconteceu durante essa aventura, durante essa história, tá? E aqui no final te dá um hide. O que é? Um ataque. Ou seja, a gente sabe que no final do terceiro, do sexto, do nono, do 12º turno, os malditos investigadores vão atacar os cultos. Ok? Aqui também poderia estar, esse no caso não está falando nada, mas poderia estar escrito que no final do jogo também nós teríamos que comprar uma carta de festival, ok? Aleatória, também vem um baralho aqui de festival, tá? Que nos gera outra pontuação, outra forma de benefício durante o final do jogo. A gente não vê isso, só vê no final, ela ficaria guardada aqui, tá? No início da trilha. E ali fala então que os malditos investigadores vão atacar os cultistas no turno 3, 6, 9 e 12. Ok? Então, depois que todo mundo expandiu, tá? Todo mundo jogou os dados, viu o turno, todo mundo rezou, todo mundo recolheu recursos, todo mundo conseguiu expandir ou não, tá? O turno acaba. Quando o turno acaba, isso aqui anda, põe. No final aqui, no caso desse cenário, no terceiro turno,
o primeiro investigador, tá, vai nos atacar. No início do jogo também, nós fizemos aqui um deck, ok? O jogo vem aqui, olha, com vários decks de investigadores aqui, olha, nível 4, nível 3, nível 2 e nível 1. O primeiro investigador que a gente vai pegar é sempre um nível 1, tá? Ele tem força de ataque de 1 a 3, tá? E aí vai ficando mais forte, que é o nível 4 já tem um ataque de 4 a 6, tá vendo? Mas como que eu vou me defender desses caras aqui? Quando eu estiver expandindo as minhas casas lá, tá vendo? Algumas casas tem um símbolo aqui, ó, de pistola, né? Essa casa aqui também tem símbolo de pistola. Sempre que eu colocar algum marcador meu de influência lá, eu ganho poder daquela casa. No caso, essa casa aqui fala que eu ganho 2 de força contra investigadores até nível 3. Ou se eu colocar aqui, olha, na estação de polícia, eu ganho mais 1 de força e ainda ganho mais 1 ponto de cultista. Então eu vou me fortalecendo, me preparando, porque eu já sei que no final daquele turno algum investigador vai me atacar. Primeiro o de nível 1, depois o 2, depois o 3 e depois o nível 4, que serão os mais fortes de todos. Bom, quando você resolve um raid, cada raid desse vem antes do investigador atacar com uma carta de evento. Um evento antes e depois o investigador. Um evento e um investigador. Você resolve primeiro o evento. No caso aqui do nosso exemplo, nós temos The White Sheep November 1919, um evento que cada cultista, na ordem de turno, tá, ganha então 1 ponto de cultismo para cada prédio que estiver assombrando e conquistando. Interessante, não? Ótimo evento. Então se resolve aquele investigador. Esse nosso primeiro investigador aqui, que é o Nathaniel Whittingate Peasley, professor de política econômica, tá? Ele tem nível de ataque 2. Então, quem conseguiu acumular lá nas mansões força suficiente para enfrentá-lo pode ganhar ou perder. Se você ganhar, ele te dá algum benefício. Se você perder, ele te toma algum benefício. No caso aqui, ele pequenininho, se toma apenas sanidade. Outros podem te roubar prédios inteiros ou recursos inteiros, ok? E se você empatar com ele, nada acontece, tá? E se você vencê-lo pelo dobro, digamos que ele ataca com 2, mas eu já posso contra-atacá-lo com 4 pontos, eu ganho meu prêmio em dobro, ok? Então esses investigadores, a cada turno, eles vão te atacar, tentando recolher os seus recursos para impedir que o seu culto cresça cada vez mais. No final de 12 rounds, o vencedor será o jogador que tiver acumulado mais pontos aqui de cultismo. Então, galera, Kingsport Festival, ele é muito, muito parecido com o jogo anterior do Andrea, tá? Que é o Kingsburg. A mesma mecânica, só que aqui em fantasia você consegue recursos mais normais, como madeira, ouro e tal. E também você tem um ataque dos bárbaros no final, e o sistema de combate é muito parecido e tal. Em Kingsport Festival, o tema, na verdade, ele não influencia tanto, quer dizer, o jogo é basicamente o mesmo do Kingsport, tá? Mas ele te dá a sensação, né, folgada de ser um cultista. Todos os jogos do Lovecraft que nós estamos acostumados, tá? Você enfrenta as entidades e são muito difíceis. Você não consegue matá-las, você não consegue dificilmente ganhá-las, tá? Nesse jogo, os investigadores, eles representam a gente, o nosso fracasso, tá? Na minha opinião, acaba ficando muito fácil enfrentá-los. Eles apenas aparecem naqueles rounds marcados para tirar um pouco dos nossos pontos, mas eles não são uma ameaça de verdade, tá? O jogo, na verdade, ele tem um pouco de interação. A interação dele acontece única e exclusivamente quando você vai fechar com os seus dados aquele recurso que talvez o outro adversário precise para continuar expandindo e fazer pontos, tá? Vocês viram que cada mansão daquela tem um custo, e os custos vão ficando cada vez maiores. Você vai ter rounds que você não vai conseguir expandir, que você vai ter que só recolher recursos, acumular durante 2 rounds para conseguir depois invadir uma nova mansão, tá? E se alguém te passar a perna, isso pode ser desastroso, porque você vai ficar mais um turno, são só 12, sem comprar força de repente necessária para enfrentar, né, um novo investigador ou para marcar novos pontos. Cada mansão daquela te dá também, além de pontos de cultista, né, te dá uns outros benefícios, como pontos de magia, algumas outras vantagens de rerolagem de dados, manipular um pouco a sua sorte
na hora de decidir o turno ou na hora de invadir, ou seja, de rezar para um novo Deus, para uma nova entidade. Tá? Eu achei muito interessante o jogo. Para quem já jogou o outro, não sei se eu aconselharia você ter os dois, são realmente muito, muito parecidos. A arte está um pouco confusa, tá? Ela enche os olhos, você fala, uau, que bacana, mas na prática, na hora de jogar, você fica meio... é muita cor, sabe? Você fica meio que perdido visualmente. Imagina um daltônico jogando isso, seria impossível, tá? E aí você pode, de repente, ter que... onde que eu tô mesmo? Pra onde que eu vou? Tá? Os deuses em volta, dependendo da mesa que você está jogando, tá? São 20 cartas daquela. Eu tentei colocar aqui, a minha mesa é grande, esse mesmo já ficou meio que embolado, né? Então isso pode também, você precisa de uma mesa muito grande para deixar tudo visualmente aceitável, diminuir um pouco essa confusão visual do tabuleiro, tá? São só 3 recursos, então o jogo pode ficar um pouco mecânico, tá? Você vai conseguir ou destruição, né, que é o vermelho, ou morte, que é o recurso preto, ou de repente o mal, né, que é o recurso roxo. E você ainda tem outros recursos ali de recuperar a sanidade, né? Ou então tem outro ali que um poder de você consegue prever o futuro, que você consegue ir lá ler a carta do investigador do próximo ataque, ver qual é o ataque para se preparar melhor, esconder de repente, não mostrar para ninguém. Bom, essas manobras deixam, né, te dão umas chances, vantagens sobre o outro jogador, mas a interação ainda é muito, muito, muito pequena. Os recursos, os feitiços, eles se repetem muito também. Tá? Você tem ali um bolo, são 3 tipos de feitiços, mas eles são muito similares. Eles não te dão muita vantagem, muita surpresa. Ah, tá, eu vou pegar um recurso de morte porque ele sempre vai me dar vantagens para me proteger, para atacar. O strength, de repente, não vou precisar me preocupar em ir para aquelas moções específicas para conseguir o recurso, para me proteger, conseguir força, porque eu já tenho esse feitiço aqui que vai me dar isso, tá? Ou às vezes pior, ou às vezes o custo de lançar um feitiço, ele é tão mais desastroso do que o próprio ataque do investigador, tá? Então você vai ter a escolha, já aconteceu isso várias vezes no nosso jogo aqui, e você tem a escolha de repente falar, peraí, eu prefiro tomar o dano, né? Porque o feitiço é tão caro para lançar, e esse cara vai me tirar um cubinho só? Ah, não, peraí, não vou nem jogar o feitiço, não vou me proteger que vem o investigador, tá? Isso aconteceu no nosso grupo já 3, 4, 5 vezes, tá? Acabou virando uma piada até no jogo. Bem, esse é Kingsport Festival. Acho que serve também como review do Kingsburg. As regras são muito parecidas. É um tipo de jogo de alocação de dice placement. Bom, se isso existe, você rola sorte, mas você depois tem que administrar os seus dados, aonde você quer, os seus cultistas, no caso o cara dá um cultista, aonde você quer marcar mais pontos. O jogo é rápido, são só 12 rounds, vale a pena conhecer, ok? Mas se você tiver já o Kingsburg, não sei se seria uma boa opção. Esse jogo foi lançado pela Passaports e na Espanha e Portugal está sendo lançado pela Devir. Talvez a gente possa torcer para que chegue no Brasil, porque o Kingsburg não tem por aqui e essa seria uma excelente opção, principalmente para os amantes de Lovecraft. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeplemaniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeplemaniacs.